Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem, se cuidando. Hoje a gente vai falar sobre o livro dos Espíritos, capítulo 4, da parte primeira, que o título desse capítulo é o Princípio Vital. E esse capítulo aborda 3 principais temas, que são os seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, e a inteligência e o instinto. Então, vamos começar falando sobre os seres inorgânicos. Os seres inorgânicos são todos aqueles que são apenas aglutinação de matéria. Então, um monte de união de matéria que é inerte, né? Que não tem vida, que não nasce, cresce, se reproduz e morre, como a gente aprende na escola. E os seres inorgânicos, eles são desprovidos de qualquer tipo de vida e de qualquer tipo de inteligência, tá? Quando a gente comenta sobre o espírito, né? Quando a gente definiu o espírito lá atrás, a gente falou que é o princípio inteligente, a gente acaba não conseguindo concluir que os seres inorgânicos, eles têm espíritos dentro deles, né? Acaba sendo inviável, assim, esse tipo de conclusão, tá bom? Por quê? Porque os seres inorgânicos, eles são desprovidos completamente de inteligência. Eles são só uma aglutinação da matéria, que de acordo com determinada pressão, velocidade, força, vai gerar uma matéria diferente da outra, né? Vocês conseguem pensar, por exemplo, a água, né? A molécula de água tendo algum nível de inteligência ali nela, não faz muito sentido para a nossa razão, tá? E é basicamente isso que os espíritos comentam. Na verdade, não exatamente isso, mas o que eles definem como seres inorgânicos são seres que não têm nenhuma vitalidade e nenhuma espécie de inteligência dentro deles, tá bom? Então, eles são apenas aglutinações da matéria. A gente só vai passar a ter vitalidade, né, nos seres, né, quando eles se tomam do princípio vital. E o princípio vital, para a gente lembrar lá de umas aulas atrás, ele é material, né? Então ele vem da única fonte de matéria que a gente tem no universo, né? A fonte primária de matéria, que é do fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, ele vai formar todas as matérias que tem, né? Tanto as inorgânicas, como vai formar as orgânicas também. E qual que é a diferença da inorgânica para a orgânica? É que a orgânica, ela é formada, ela se utiliza do princípio vital. Então, ela assume, ela recebe o princípio vital, e da união da matéria inorgânica com o princípio vital que nós temos vida, tá? E aí que a gente passa para nosso segundo, né, tema aí de seres orgânicos, tá? Então, o que são seres orgânicos? São seres com vitalidade. Então, na nossa máxima lá de nascer, crescer, se reproduzir e morrer, a gente tem seres orgânicos, são todos os seres orgânicos dentro dessa definição. E daí a gente vai ter as plantas, os animais, os vegetais. E a gente vai falar primeiro aqui das plantas, e aí todos os tipos de planta, desde a plantinha do musgo até uma planta que dá flores e frutos, ou uma planta que, por exemplo, tem uma sensibilidade aí, uma planta carnívora, por exemplo, tá? O que tem as plantas todas em comum? Elas são seres orgânicos que se utilizam do princípio cósmico universal, da sua forma de princípio vital, e pela união da matéria com matéria orgânica, né, da matéria com o princípio vital, as plantas elas têm vida. Mas planta tem sentimento? Não, planta não tem sentimento. Isso é o que os espíritos nos dizem nesse capítulo. E também nos capítulos mais para frente do livro dos espíritos, que eles vão entrar mais a fundo nesses tópicos, tá? Eles vão até, tem capítulos mais para frente, que eles vão até detalhar mais especificamente aí cada uma
das funções, com mais detalhes sobre os minerais, as plantas, os animais e os homens, tá? Lá pelo capítulo 11, a gente vai, quando a gente tiver essa aula, a gente vai ver mais detalhes ainda, tá bom? Mas as plantas, elas têm, então, vitalidade, elas são seres vivos, mas elas não têm sentimentos, elas não têm, vamos dizer, inteligência alguma, né? Nem instinto. Elas simplesmente, elas têm vida, né? Elas nascem, crescem, reproduzem e morrem, mas de uma forma um pouco em decorrência da características da matéria que elas são formadas, tá? E não porque elas escolhem, vamos dizer assim, né? Viver essa vida ou tem algum tipo de livre-arbítrio envolvido, tá bom? Quando a gente passa para a nossa segunda classe de seres orgânicos, a gente tem aí os animais, que são seres vivos, né? Eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Mas além disso, eles têm instintos. E no caso desse gato específico, tem até julgamento, né? Se olhar pro cara que ele tá olhando a gente de bravo. Mas os seres orgânicos com instintos, que são todos os animais, eles, além do princípio vital, eles se utilizam do princípio inteligente aí do universo, né? Então, eles têm aí a sua carga de inteligência. É uma inteligência diferente da nossa inteligência, né? Ela é instintiva, a gente nem pode dizer que é uma inteligência preliminar, vamos dizer assim, que o instinto é uma forma de inteligência primitiva, porque na verdade os homens continuam tendo instinto, né? E não é que a evolução dos instintos vira inteligência, na verdade, em alguns momentos a gente pode até pensar que a inteligência, ela, em sentido de evolução, ela pode ser até prejudicial, né? Porque o instinto, ele não tem, como que eu poderia dizer? Ele não tem conhecimento, né? Ele só age. Então, um animal que age por instinto, ele só age né, por se proteger, para sua sobrevivência. Ele não faz intencionalmente para prejudicar o outro, né? E aí essa intenção de prejudicar o outro, a gente acaba vendo na inteligência, né? Então, se você tomar isso como, né, a inteligência como evolução do instinto, em alguns aspectos, não necessariamente, né? Depende aí do ponto de vista, tá bom? Então, a gente tem aí os seres orgânicos com instintos, que são os animais, certo? E isso nos faz pensar que será que todos os animais têm instinto? Porque se você olhar uma concha, né, uma ostra, não parece que ela tem muito instinto, na verdade, né? Parece que ela só reage a fatores externos, né? Uma reação meio automática, assim, da matéria, sabe? E se você olhar algumas plantas, né, como a planta carnívora, ela parece até que tem mais instinto do que uma ostra, né? Porque ela reage de uma forma muito mais ativa a fatores externos do que uma ostra. Então, o que que a gente tem com isso, tá? Na existência dos seres orgânicos, né, e seres com vitalidade, existe uma transição infinita aí no universo. A gente não conhece todos os aspectos dessa transição, nós não temos todos os níveis dessa transição aqui na Terra, e muito foge, né? E de novo nesse capítulo os espíritos falam, né? Que tem coisa que a gente não vai conseguir entender ou aprender por conta de nossa ainda com a nossa falta de evolução, de conhecimento, de linguagem específica para falar sobre isso. Mas que no universo tudo tem uma transição. Então, alguns animais e algumas plantas, elas estão participando dessa transição, estão mais no limiar entre essa transição, né? Então, é muito difícil. A gente aqui, nós seres humanos, gostamos muito de classificar tudo, né? E até essa classificação em seres orgânicos e inorgânicos, e dentro dos orgânicos, entre plantas, animais e homens,
é uma coisa muito individual, né? Muito característica dos seres humanos essa classificação. Para os espíritos, eles falam, olha, sim, faz sentido até você classificar assim, né? Há diferença entre eles, mas em alguns casos vocês vão ficar confusos, né? Com essa classificação, porque realmente tem transição, e essas transições não necessariamente ocorram aqui, né, na Terra. Podem ocorrer em outras esferas, né? Em outros mundos, em níveis de evoluções diferentes, tá bom? Então não vamos nos ater tanto a isso, mas mais o conceito, né? A ideia geral aqui, tá bom? E aí a gente passa para nossa última classe de evolução, aí que são os seres orgânicos com inteligência, né? E eu coloco essa imagem aqui do Einstein, muito engraçada, que para demonstrar que a gente tem sim inteligência, né? O ser humano, isso é muito particular. Os seres humanos, eles são uma classe à parte do reino animal, vamos dizer assim, tá? A nossa inteligência ela é muito mais desenvolvida, a nossa consciência do nosso eu, do nosso futuro, da existência de Deus, tudo isso é bem particular para o ser humano, certo? Mas não quer dizer que os animais nunca serão seres humanos, vamos dizer assim, né? Porque, como eu comentei, tudo é transição. Então, o nível de inteligência deles é rudimentar, é diferente do que da nossa, né? Mas existem transições entre esses dois mundos, tá? E daí a gente consegue falar que nenhum animal tem inteligência, né? E se tem inteligência, será que quanto a gente consegue comparar com a nossa inteligência, na verdade, né? São níveis diferentes de inteligência, mas o golfinho é considerado um animal extremamente inteligente. Há pesquisas que mostram que eles têm uma comunicação super desenvolvida, na verdade, entre eles, né? Num nível de que a gente nem consegue aprender. Então, isso deixa muito claro, pelo menos para mim, que existe uma evolução, né? Do mundo dos seres inorgânicos para os orgânicos, eu não consigo ver nenhuma transição assim que faz sentido para minha razão, tá? Agora, entre os seres orgânicos, entre as plantas, animais e homens, do meu ponto de vista, faz muito sentido existir uma transição. Uma transição que não acontece na Terra, né? Mas uma transição que ocorre, sim, em algum momento aí na escala universal infinita dos mundos e dos tempos que a gente tem, tá bom? Não sei o que vocês acham, e sempre a gente tem que considerar, né, a razão e o nosso ponto de vista, não aceitar nada sem questionamento, mas é um pouco disso que eu quero colocar para vocês aqui, tá bom? E até entrar no questionamento, tipo, todos os homens têm inteligência? A gente vê atrocidades acontecendo no mundo que parece que não falta, né? Na verdade, que a inteligência em si, ela não é algo tão expressivo assim para diferenciar a evolução do homem quando a gente compara com os animais, né? Porque até como a gente comentou, né? Nossa evolução ela é feita de moral, ela é feita de moral e intelectual. Tem as duas asinhas, né? A asinha da moral e a asinha da inteligência, né? Do desenvolvimento intelectual. E a gente vê ações dos homens que não tem nada de desenvolvimento moral, né? E se não tem desenvolvimento moral, será que tem inteligência mesmo por trás disso, né? Uma pessoa inteligente, ela deveria ser capaz de causar o mal para o outro, para causar o seu bem? Será que ela não seria capaz de se desenvolver e ter aquilo que ela quer sem causar o mal para o outro? Né? O que é inteligência? A gente não vê os animais, né, vivendo tão bem, até alguns, né, não todos, mas em harmonia. A gente não vê o cachorro, que é um exemplo, né? O cachorro, os animais de uma forma, os pets de uma forma geral, que se eles têm um nível de doação para o seu dono, né, para o homem, de uma forma tão ampla,
um amor, né, e um carinho e um cuidado tão gigantesco e a gente tem falta disso, né, em alguns homens. A gente não vê esse ponto tão desenvolvido, né? Então fica aqui uma nossa reflexão sobre isso, tá bom? Acho bem importante esse ponto pra gente, porque eu sinceramente esse conceito de evolução, né, de que o homem está no final da escala evolutiva, não sei se eu gosto tanto. É claro que o nosso nível de inteligência e de consciência é superior, é diferente, né? É existente, enquanto em alguns animais não é existente. Mas é difícil também dizer que a gente, com algumas coisas que a gente vê no mundo acontecendo, que a gente é superior aos animais que são tão doces, né? Então fica esse pontinho aí para a gente pensar um pouquinho sobre como a gente poderia usar melhor nossa inteligência e o mundo usar melhor nossa inteligência para a gente desenvolver a empatia, o amor e a caridade, certo? E daí, como eu já comentei um pouquinho, né, e que a gente também, né, o Hamilton e o Léo comentaram em aulas passadas, essa afirmação que o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem, ela parece muito mais poética do que realista, tá? Mesmo quando a gente fala, né, das plantas e quando os espíritos falam que tem uma, um momento de transição aí, né, tem uma ligação entre o desenvolvimento das plantas, por exemplo, para os animais, isso não é, isso não deixa claro que, por exemplo, a planta tem um espírito, tá? Porque se a gente olhar conceitualmente, as plantas, elas não têm nenhum nível, né? Algumas plantas, por exemplo, o musgo, não tem nenhum nível de inteligência ali, nem instintivo, né? Ele parece mais uma aglutinação da matéria só do que efetivamente um ser que tem inteligência dentro dele, né? Então, é muito difícil a gente já conseguir afirmar que o espírito, que existe uma força inteligente atrás de uma planta, né? E o espírito é o princípio inteligente, né? Ele se utiliza do princípio inteligente aí do mundo, do universo para se expressar. Então, as plantas têm ou não têm espírito? O livro dos espíritos não responde isso claramente, tá? O que ele responde é que as plantas, na maioria, né, da forma que a gente conhece, elas não têm nem instinto, então elas não têm nada de inteligência dentro delas. Se elas não têm nada de inteligência dentro delas, talvez elas não tenham espírito nesse momento da fase de vida delas, né? Talvez à medida que elas forem se desenvolvendo, elas consigam, em algum momento da evolução, né, desse tipo de matéria, consiga se utilizar do princípio vital e também permitir a manifestação de um princípio inteligente. Agora que os cristais, né, as pedras, a água, a molécula de água, possa ter algum nível de espírito, aí é um pouco longe, bem longe aí do que a gente consegue pensar de uma manifestação de um princípio inteligente, tá? Então, do nosso ponto de vista, isso tem uma ideia muito mais poética do que efetivamente está respaldado no que a gente aprende aí pela codificação do espiritismo, tá bom? Para finalizar, só trazer alguns pontos sobre a vida e a morte, que eu já comentei, mas a ideia da vida, ela só existe, né? A vida material, como a gente vê aqui, né? Nas plantinhas com vida, os animais com vidas e nós, através da conexão com o fluido vital e a matéria, né? E quando há alguma desorganização, e como que isso acontece? O corpo material, ele precisa receber o fluido vital, ele se utiliza do fluido vital para ter sua vida, né? Se existe alguma desorganização no corpo material que não consegue receber esse fluido vital e trabalhar ele, esse fluido vital, não estando dentro do corpo material,
não existe vida para aquele corpo material. Então, se ocorre alguma desorganização da matéria que impede a utilização do princípio vital, essa matéria vai perder a vida e vai morrer. Tá? Isso que acontece, por exemplo, quando tem um acidente, né? Que o corpo se desorganiza e perde a capacidade aí de reter o princípio vital, tá? Acontece também quando tem um acidente, né? Ou quando tem uma doença, né? Uma doença cardíaca, né? Que faz o coração parar. Então, o princípio vital não consegue estar naquele corpo, no corpo que não está funcionando corretamente, tá? Ou a planta, né? Quando a gente corta ela, ou quando ela morre. Enfim, isso acontece com todos, tá? Então, a matéria precisa do princípio vital para viver, né? Para ter vida de verdade. E o princípio vital precisa da matéria, um estado favorável para ele poder circular nessa matéria e fazer a matéria funcionar, tá bom? Então, a causa da morte muitas vezes é a matéria não conseguir receber né, se utilizar do princípio vital. Isso é a causa da morte, tá? Seja por qualquer motivo, é o esgotamento do princípio vital, né? Porque ele não consegue estar presente nesse corpo, tá bom? E até nesse ponto, os espíritos até comentam que o princípio vital ele não é igual em todos os seres, nem em todos os seres da mesma espécie e nem no indivíduo em toda a sua vida. Porque o princípio vital ele pode estar em níveis diferentes. E aí, às vezes a gente vê isso, né? Pessoas que têm mais vitalidade, assim, né? Quanto mais jovem tem mais vida, né? Tem mais brilho, tem mais, né? O funcionamento dos órgãos é melhor, tudo é melhor, porque o princípio vital ele tá cheio, tá pleno, né? Tá saturado de princípio vital. Quando a gente vê uma pessoa mais velhinha, que os órgãos já começam, né, a trabalhar mais lento, né? Que tá cansado já, o princípio vital ele se torna mais rarefeito, vamos dizer assim, né? Ele tem uma quantidade menor, né? E assim, a sua movimentação menor no corpo vai acabar gerando também, né, uma simbiose, né? O corpo, os órgãos já estão cansados, as células já estão aí morrendo, né? Elas estão se desgastando e o princípio vital não consegue circular com tanta facilidade pelo organismo e ele vai reduzindo a sua quantidade, e o fato dele reduzir a quantidade vai deixando o corpo mais fraquinho, enfim, até ter o desencarne mesmo, a morte aí do corpo físico, tá? Então, os espíritos até comentam que você pode fazer uma doação de princípio vital. Então, o que seria isso? Através da sua vontade, da sua força, você doar um pouco do seu princípio vital para uma outra pessoa. E nesse ponto a gente até vê às vezes, né, pessoas que falam, nossa, encontrei aquela pessoa e eu fiquei cansada. Nossa, parece que ela tirou toda a minha energia, né? Isso pode ser sim, né, essa sensação, um exemplo de doação de princípio vital. Consciente ou inconsciente, né? É uma forma de doação de princípio vital. E por isso que você se sente mais fraco, mais cansado. Isso é temporário, porque você vai conseguir aprender novamente fluido vital, né? Seu corpo vai aí requisitar fluido vital do universo e você vai receber esse fluido vital de volta, tá? Então você pode fazer uma doação. E essa doação, muitas vezes, ela é a forma utilizada durante um processo de cura, por exemplo, né? Então, quando há uma doação de princípio vital, você consegue até, né, reacender ali a chama da vida de uma pessoa, né, que tá quase apagando, ele tá fraquinha, quando você faz uma doação de princípio vital. Isso é fácil de fazer? Não. Quem foi provavelmente o ser humano com maior capacidade de fazer isso que esteve aqui entre nós? Jesus, né? Os milagres de Jesus, a gente já aprendeu e vai ver ainda mais, eles tratam-se
basicamente da manipulação da matéria, né? Da capacidade que Jesus tinha, com o auxílio dos espíritos superiores, de manipular a matéria. E uma dessas formas de manipulação da matéria é a atuação de fluido vital. Então, você dá para uma pessoa aquele fluido vital ou para aquela parte do corpo que está, né, que tá com a engrenagem fraquinha, é uma forma de você conseguir desenvolver o processo de cura naquela pessoa, tá bom? E é muito disso que os espíritos se utilizam quando a gente tem aí trabalhos de cura. Todos temos a capacidade de desenvolver isso? Eu acho que a capacidade sim, a aptidão não, tá? Demanda muita fé, né? E muita. Tem aquela passagem, né? Se a gente tivesse a fé do tamanho de no grão de areia ou de uma noz, não lembro agora, a gente conseguiria mover montanhas, né? A nossa fé, ela não é tão forte assim, infelizmente. A gente não acredita fiamente, a gente não tem capacidade de executar certas coisas porque a gente não acredita que a nossa fé não é forte o bastante, tá bom? Se fosse, provavelmente a gente conseguiria ajudar muito mais o outro do que a gente ajuda hoje em dia. Então, o desenvolvimento da fé é extremamente importante, porque com a fé, acreditar fiamente, você desenvolve, né, a capacidade de ajudar o outro muito maior, seja com doação do princípio vital, seja com palavras, doação de gestos, doações de comida, doações de dinheiro, doações de um ouvido. Tudo isso são formas de ajudar o outro, né? Não necessariamente só através da cura aí pelo princípio vital. Mas se você ouvir uma pessoa, você parar e ouvir, olhar para a pessoa e ouvi-la, é uma forma de você conseguir doar um pouquinho do seu princípio vital para ela. Da sua energia, da sua alegria, da sua força, da sua fé para aquela pessoa. Isso é mais simples do que a gente imagina, sabe? A doação de princípio vital, né? E durante o passe, a gente pode, e também a gente vai estudar mais a fundo, mas durante o passe, uma das coisas que pode acontecer durante o passe é a doação um pouco do princípio vital aí do médium ou das pessoas que estão, né, ao redor da casa, daquele trabalho de fluidoterapia para o assistido. Então, o passe não necessariamente seja uma atuação só espiritual. Na verdade, ele é muito mais material do que espiritual, em boa parte das vezes, tá? Então, fica aí alguns assuntos, uma luzinha, né? Um início aí de alguns assuntos que a gente vai, ao longo do curso, desenvolvendo um pouco mais e conseguindo compreender um pouco melhor, tá bom, gente? Muito obrigada mesmo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham ficado cheios de dúvidas para ter bastante pergunta e para a gente desenvolver bastante esses assuntos. Muito obrigada, tchauzinho.